Meu desânimo com séries PH Santos. Vamos ver o desabafo do PH. Sei lá, eu ando muito desanimado com seriados, eu ando muito desanimado com TV. Eu tenho mudado bastante a minha relação com séries de várias temporadas, né? Séries que não são minisséries ou que não têm um escopo bem definido. Vou tentar te explicar isso. Nesse vídeo aqui, a minha ideia é conversar um pouco com vocês sobre esse incômodo, sobre por que as séries de temporadas longas parecem se perder com o tempo. Ou melhor, por que tantas séries acabam esgotadas antes de acabarem de fato? Por que certos assuntos não ficam guardados na duração de um filme ou, se muito, de uma minissérie? Eu vou conversar sobre isso. Para começar, eu preciso citar The Bear, ou Urso, né? É só um exemplo. Eu não vou entrar em spoilers nem dessa série e de nenhuma outra que eu for citar aqui, tá? É mais um pensamento macro do que um pensamento específico. Então pode ficar tranquilo e pode ficar tranquilo. Mandou R$15. Boa noite, Mr. Hulk. Reage Boa aí ao noite. meu LB, usuário Vitus. Tá, será reagir. Agora, sobre The Bear. Ele vai falar que acha que já deveria ter acabado, será? Porque eu acho que tal hora eu sinto que The Bear só precisa de mais uma temporada no máximo. Ou se pá, poderia ter acabado nessa última. Porque eu acho que meio que os temas, se for continuar por mais e mais temporadas, vão ficar circulando sempre nos mesmos temas tal hora. Mas ainda tem pano. Eu preciso Mas falar só de pra uma Urso temporada porque no foi máximo. quando eu tava assistindo a terceira temporada dessa série que eu comecei a pensar fortemente sobre o que eu vou comentar aqui. Na verdade, esse sentimento já existia, ele tava lá, mas a terceira temporada de O Urso, ela me fez pensar por isso vários dias. Foi a primeira vez que eu senti um certo desgosto com essa série que eu amo, porque o roteiro ele se perdeu muito, ele deixou de lado a pegada das temporadas anteriores. Ficava claro que começaram um esforço maior de continuar aquela história, inclusive para além daquela temporada, do que de começar a funilar as ideias para possíveis conclusões. E quando falo conclusão, não precisa ser algo fechado, tá? Pode ser uma conclusão aberta, mas é necessário concluir. Em algum momento você precisa começar a ver a luz no fim do túnel. A terceira temporada, em outras palavras, e usando o tema da série como metáfora, estava cozinhando a audiência em banho-maria, né? Tava repetindo coisas que já tinham sido deixadas bem claras. Por exemplo, de onde vem a personalidade do Carme, do seu irmão, essa abordagem exaustiva com relação ao passado da família. E o resultado disso tudo foi que, depois da terceira temporada, quando eu fui ver essa quarta temporada, mesmo sendo... Já tem quarta? Quê? Tem quarta já? Me perdi, caralho. Vou ter que ver. Eu acabando de falar que... Eu concordo um pouco que tá em banho-maria. Mas, caralho, agora eu preciso ver a quarta. Não sabia. Temporada bem melhor, eu não consegui me reconectar como eu já fui conectado com essa série na primeira e na segunda temporada. Então é como se o rompimento emocional já tivesse acontecido e eu, sinceramente, nem sei se eu consigo retomar o apreço que eu tive lá na primeira e lá na segunda temporadas. Ou como a gente diz aqui no Ceará, eu amufinei. Eu amufinei e eu vi a temporada quase só por ver mesmo, só pra assistir. Para deixar claro, como profissional da área desde 2005, como quem acompanha esse universo com muita atenção, eu posso dizer com certa tranquilidade, esse problema não é de hoje. Quer dizer, ou melhor do que isso. Esse problema parecia que ia ser consertado com a era do streaming, mas parece que tá piorando. Pode ser também só uma crise existencial cinéfila minha, tá? Isso acontece também. E daí, daqui a pouco esse sentimento passa. Mas deixando isso de lado, me parece que essa sensação tem afetado também a forma como a gente consome, comenta e até se importa com os seriados hoje em dia. Eu vou tentar explicar isso e também falar sobre como o streaming não resolveu um problema que eu acho que estava começando a ser consertado nas séries ali do começo dos anos 2000. Deixa eu tentar te explicar agora, pare. Quando um seriado insiste em continuar sem tanto propósito, tudo ao redor dele começa... The Wire vi só a primeira. Falam mal da segunda. Pode pular pra terceira? Eu terminei a terceira temporada de The Wire recentemente. Inclusive, eu acho que uma boa coisa pra você passar Paula um pouco Tejano desse... mandou R$5.
C cedilha 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 C Para, desgraça, como que fala essa merda? C cedilha 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 C. Paula Tejano mandou R$ 5. C cedilha C cedilha C cedilha C. Tá, retomando, desgraçado. Uma boa dica pra quem está desgostoso em relação às séries é assistir às clássicas, né? Então, eu tava assistindo The Wire, e aí quando você tá assistindo as clássicas, porra, você pensa que será a melhor coisa do mundo. Então, tipo, a segunda temporada de The Wire, ela é abaixo da primeira e da terceira, eu acho. Apesar de eu saber que tem pessoas que são muito fãs da segunda, mas é porque a primeira e a terceira, elas são tão, tipo, soco na cara, que a segunda ela fica um pouco abaixo. Mas ver a segunda, sim, eu acho importante você ver a série como um todo. E é importante você ver a segunda. Tem coisas que acontecem na segunda que são essenciais pra você entender a terceira. Então não pule a segunda. Começa a perder uma certa importância. Primeiro, o impacto emocional diminui drasticamente. Depois, o público começa a se importar cada vez menos. A conversa esfria e, por consequência, o investimento cai. Aí os próprios criadores começam a entrar num certo piloto automático. Vai só fazendo, só fazendo. Obviamente a qualidade baixa, né? O interesse desaparece. E então não é que o final chega, é que a série é cancelada e correm para achar um final ali para fazer caber naquilo que eles têm. Não à toa, são raros os finais que genuinamente agradam ao público. Não sei se vocês percebem isso. O que eu tô falando aqui. Isso é muito fato, irmão. Isso daí é fato. Cara, tá na pose Absolute Cinema. Meu irmão, quando a série é hype, fudeu, tá ligado? Quando a série fica hypada, fudeu. Pra você fazer um final que agrade o público, você fica refém do público, irmão. E é muito doido o acontecimento, assim. Quando rola aquele negócio de um final ruim destrói completamente a série no imaginário popular, né? Isso aconteceu muito com Game of Thrones. Tipo, Game of Thrones é uma série com momentos tão bons, é uma boa série Game of Thrones, mas o final, ele destruiu a série no imaginário popular. Eu nunca vi algo parecido com aquilo. Porque Sopranos, eu sei que ele teve uma recepção ruim no final, mas Sopranos é perfeito, irmão. Sopranos acabou no momento que tinha que acabar, sabe? E o final é ótimo. Rolou um revisionismo. Lost até hoje divide opiniões, mas Game of Thrones é meio doido, né? E é de um ciclo vicioso. Para ficar mais claro, The Walking Dead é um exemplo perfeito de como esse ciclo vicioso destrói séries que já foram as maiores séries do momento. A primeira temporada de The Walking Dead foi estupenda. A primeira série foi o maior sucesso de audiência da época, recordes que até hoje não foram batidos. Cativou uma legião de fã enorme, enorme. Por muito tempo, ela gerava ódio e amor, discussões acaloradas, fervor, tudo na mesma medida. Em algum ponto, ela sumiu. Muita gente que assistiu The Walking Dead sequer viu a última temporada, sequer sabe como essa história terminou. Isso aconteceu porque a história ela foi sendo alargada só para caber em mais uma temporada. Temáticas e estruturas foram repetidas, fora os inúmeros derivados tentando sugar até a última gota desse universo. E aí tem a questão do elenco, ator que sai, ator que volta, atriz que vai, que volta. Eu tenho um vídeo que fala sobre a queda de The Walking Dead, eu vou deixar na descrição, considere ver. O ponto é, a série não foi embora por falta de episódios. A série foi embora por falta de sentimento para com os vários episódios que estavam aí. Vamos lá. Inclusive para você que... Sabe o que é que eu acho que rola nisso? É porque existe claramente uma cisão nas séries, tá? Uma cisão do que seria a televisão moderna ou a televisão como a gente conhece hoje. Que é ali dos anos 90 com Twin Peaks e Sopranos, né? Que a partir de Twin Peaks e Sopranos, as séries elas tentam contar uma história. Elas querem
contar uma narrativa com início, meio e fim, né? Então o problema não é série gigante, série que não acaba. Porque antes da TV se transformar em isso que a gente conhece, que é basicamente um filme dividido em várias temporadas, existiam séries gigantescas. Tem Doctor Who, que tá aí desde 1963, tá ligado? E Doctor Who pode ficar infinito. Doctor Who, se quiser, pode ficar infinito. Isso não vai transformar em Doctor Who em uma série ruim. Claro, pode ficar ruim, mas não vai ser por causa disso, né? Riverdale, por exemplo. Não sei se vocês sabem, né? E é sempre chocante quando as pessoas descobrem o fato de eu adorar Riverdale. Riverdale poderia ser infinito também. Porque tem uma linguagem que é essa linguagem de séries de 23 episódios que caiu em desuso e que hoje é vista com maus olhos. Mas pra mim, tem uma potencialidade também dentro das séries de 23 episódios, né? Essas séries de uma temporada que é anual, né? Que é esse formato específico, que é um formato que resgata mais uma televisão mais clássica, sabe? Uma TV pré-anos 90, pré-Twin Peaks, pré-Sopranos, né? Que é essa TV episódica mesmo. Cada episódio funcionando como um só, uma coisa meio novela. Então eu acho que dá pra existir essas séries grandes de 10 temporadas, 12 temporadas. Mas aí o problema é quando existe essa crise de identidade entre uma série que quer contar uma história, que quer ser um cinema, digamos assim, e aí ela se estende por 5, 6, 7, 8, 9, 10 temporadas, não sabe quando parar. E aí ela vira refém do seu público, e aí quando chega nisso, fudeu. Assistiu The Walking Dead até o final. O que a série concluiu? Se fosse um TCC, por exemplo, o que esse TCC teria como síntese? Eu sou do tipo de pessoa que gosta de final. O final não precisa ser conclusivo, mas finais, eles precisam contemplar ideias, eles precisam fechar arcos, eles precisam fazer aquela jornada ter algum sentido. Olha o nome, sentido. Sentido não é de sentimento, é de caminho, é de direção. Quando a história segue apenas por seguir, repetindo os mesmos caminhos, ela se esvazia. Cedo ou tarde ela se esvazia. The Walking Dead é esse exemplo. Mas existem tantas outras que perderam até a capacidade de gerar qualquer emoção, nem que fosse raiva. E não é que a série ela acabou, ela sumiu, ela desapareceu. Recentemente eu comecei a assistir Terra da Máfia. A série não é que ela é boa, ela é excelente. Mas em dado momento, quando eu descobri que não seria uma minissérie e sim uma série contínua, eu desanimei. Eu desanimei mesmo gostando do que eu tava vendo. Como é que pode? E aí eu me lembrei. Outra série da Paramount Plus, né, que é onde está a Terra da Máfia, é uma série chamada Yellowstone. Uma série que simplesmente eu amava. Ela teve um início muito, muito parecido com Terra da Máfia. Algumas temporadas excelentes, mas aí ela começou a ruir, ela foi acabando, ela foi definhando, ela não acabou ainda, mas ela tá definhando, respirando por aparelhos, e muito disso por conta de tretas dos bastidores, do que por algum motivo da série realmente está se encaminhando no final. O Kevin Costner sai, o Kevin Costner volta, depois sai de novo, aí vai pro hospital, aí volta, aí acaba, aí morre, é uma confusão. Não só ele, tá? Mas outros personagens saíram da série não porque a história pedia, e sim porque o elenco ia para outros caminhos. Se ela tivesse um final demarcado, muito provavelmente muitas dessas coisas seriam sanadas. Aquela história, ela teria não necessariamente um final digno, mas pelo menos um caminho até esse final, e um caminho digno nesse caso. E aí o que é que acontece? Eu tô super ressabiado aí com o Terra da Máfia. É boa? Repito, primeira temporada pelo menos. Mas é feita pro mesmo público de outra que seguia um caminho de total desgaste. Antagonista... Os fãs de True Detective aí. Não, True Detective... True Detective... Eita, mas é difícil falar o nome dessa série. True Detective... Isso aí é a maior série de todos os tempos. Só a primeira temporada, o resto é uma bosta, né? Os fãs de True Detective sempre falam isso. Não, é a top 5 melhores séries de todos os tempos, mas só presta a primeira temporada, depois é uma merda. Aí você fica tipo, caralho,
Porra, essa é a melhor. Tudo, que também é um resgate de um ator veterano, nesse caso aqui o Pierce Brosnan, e lá foi o Kevin Costner. É aquela aposta do exagero até o último suspiro, do antagonista sábio, aquele negócio todo, cheirinho de Yellowstone, sabe? Então só de pensar que ela é outra que poderá definhar em vez de terminar, me desanima, e aí uma série tão boa, eu não consigo me apegar. Tem outra chamada Paradise, do Disney Plus. Jalim Rabei mandou R$5. C cedilha, 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 C cedilha. Banido, irmão. Banido. Tu conseguiu ser o primeiro banido do LivePix. Parabéns. Tá? Parabéns. Depois eu vou te desbanir pra tu continuar me dando dinheiro, beleza? Eu já vi Mas por tantas enquanto tô séries sem se paciência. enrolarem por conta desse mistério. Recentemente até Ruptura teve um pouco disso também. Que eu fico dizendo, cara, não vou me apegar, não vou me apegar. É um sentimento muito estranho perceber que o lado de fora influencia mais na história do que, de fato, o que está sendo construído por um desejo de autoria. Isso acontecia muito lá no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu passei por isso com Arquivo X a ponto de acompanhar uma temporada que não teve sequer os dois protagonistas. Mas como ela, tantas outras séries foram sendo minadas pelo entorno, pelo além ideia, pelo além produção. Tem uma conta que não fecha, digo. Aquela história é assim porque o autor quis ou porque tiveram que dar um jeito da série continuar? Esse segundo ponto aqui da pergunta eu acho extremamente desanimador. Porque você vai se desprendendo aos poucos de se dedicar por tantos anos para uma história. Eu vou aprofundar nisso e dar outro exemplo. Isso tudo acontece porque a continuidade forçada transforma a estrutura. Clímax vira introdução da próxima temporada. Desfecho vira ponte, vira transição. Round 6 é o exemplo mais recente disso. Algo gigante aconteceu ao final da segunda temporada, tinha tudo para ser o ponto de ruptura da série, e isso foi diluído em 2 cenas na volta para a terceira temporada. Tudo aquilo ali serviu como um gancho só para manter a audiência ansiosa. Meu irmão, nunca esqueço. Viado, caralho, irmão. Uma das coisas que uma das maiores irritações que eu tive quando eu era adolescente. Agora vai aqui uma informação chocante pra vocês. Quando eu tinha 13, 14 anos, uma das minhas séries favoritas era Flash. Da CW, tá? Flash. E aí, irmão, eu adorava aquela porra. Até hoje, foi a série que eu mais assisti episódios de uma vez só. A minha maior maratona da minha vida foi com Flash. Eu assisti 13 episódios seguidos de The Flash, irmão, quando eu tinha 14 anos. Eu amava aquela porra. E aí, irmão, teve uma temporada lá que aconteceu o Flashpoint Paradox. Puta que pariu, que é o arco mais famoso do Flash, né? Aí terminou a temporada, caralho! Flashpoint Paradox, irmão. O Flash voltou no tempo e salvou a mãe. A mãe, paradoxo temporal do caralho. Vai mudar tudo. Na próxima temporada vai ser a temporada inteira no paradoxo temporal. E ele tentando recuperar e tentando desfazer a merda que ele fez. Puta que pariu. E terminou a temporada no Flashpoint Paradox. Quando começou a outra temporada, irmão, ele resolveu todo o Flashpoint Paradox em um episódio. Puta merda. Caralho, me deu vontade de me matar. Aí eu parei de achar sério. Por alguns meses. E aí, na volta, foi descartado com a facilidade que você dá a descarga na sua casa. O efeito colateral disso é que, como tudo parece provisório, aos poucos vai fazendo o público se conectar com igual desdém com relação àquilo, ou seja, com menos entrega para a história. É como se a série ela fosse deixando a gente anestesiado, com o pé atrás. Você vira praticamente um zumbi, pegando aí o exemplo de The Walking Dead, né? Você vira um zumbi escravo daquela história que vai sendo contada e recontada. Foi com roupas diferentes, Mateus. e às vezes nem isso. Por isso o espectador passa a assistir muitas séries de qualquer jeito. Passa a assistir séries dividindo a sua atenção, fazendo outras coisas. Isso acontece porque a confiança no formato como um todo
se rompeu em algum momento, em alguma série que causou alguma grande decepção de recompensa, não decepção ali de qualidade, de recompensa. Esse sentimento era muito comum antes da era dos streams, tá? A série ficava ali na TV mais preenchendo espaço do que qualquer outra coisa. Ainda nessa época, algumas séries começaram a mudar essa percepção. A HBO, ou HBO, como querem muito que eu diga, né? A HBO, por ser um canal a cabo, e caro, diga-se de passagem, precisava honrar sua atenção e entregava histórias de extrema qualidade, mas que, mesmo que continuassem, um episódio tinha peso positivo pro outro. Ou seja, tinha uma continuidade acontecendo ali e conclusões, né? Os assuntos começavam e terminavam, ainda que as temporadas voltassem, mas aquele assunto daquela temporada concluiu-se. Velho, por isso que Sopranos é genial, velho. Sopranos é incrível. Não só os assuntos das temporadas, eram os assuntos dos episódios. É brilhante, cara, como é construído Sopranos, irmão. Porque você tem que ver os episódios em ordem, claro, pra você ver aquele crescimento da jornada, mas também cada episódio ele é fechado em si, ele começa a criar uma história, tem um meio e tem o fim, sabe? E às vezes tem 2 ou 3 episódios, tem um arco que se desenvolve por 2 ou 3 episódios e aí se fecha, e tudo isso de uma forma bonitinha, velho, é incrível. Nem eram séries tão longevas assim como as séries antes da onda HBO ou HBO. Ainda nessa época, Lost vazou o universo de quem só gosta ali de seriados, né? E fez a gente se importar com o continuismo de histórias. 24 Horas também fez isso. Posso dizer que Prison Break também e tantas outras. Tanto que essas séries, elas começaram a fazer boa parte do público entender o conceito de temporadas. Um conceito que não havia tanto antes. Era o episódio da vez e o próximo episódio seguia praticamente o mesmo padrão e assim ia. Tô falando aí de MacGyver, tô falando de tantas outras séries na década de 80, 90, por aí vai. É evidente que, como Lost, Prison Break, 24 Horas, sei lá, como eram séries de ruptura de um outro comportamento, elas ainda sofrem por não saber se era para continuar ou se era para começar a finalizar os seus assuntos. E aí a era seguinte, supostamente, poderia resolver essa teima. Quando o streaming começou, parecia que as séries poderiam finalmente escapar das amarras da TV tradicional. Elas não tinham mais a necessidade de cumprir horários, de ter uma duração exata, de agradar a audiência semanal. Dava para imaginar que as histórias teriam mais liberdade para se desenrolar e não pelo formato, mas pela ideia. Lê do engano, tá? Rapidamente os streams começaram, para garantir o danado tempo de tela, eles começaram apenas a prolongar o que dava certo. Temporadas tão fracas dominavam ali, porque serviam apenas para manter a marca viva e nada mais do que isso. Eu cito, só para simbolizar tantas outras, a série 13 Razões Porque. Uma série que, depois das 13 razões, teve que inventar outras formas de falar sobre aquele mesmo assunto, até que virou um total de nenhuma relevância. A premissa da série tá no título. 13 razões porque foram as 13, pronto, acabou. Mas continuaram. Até a série, eu não sei nem o que aconteceu depois, tá? Então veja bem, não é que nem nos anos 90, onde várias séries estavam ali para cumprir uma faixa de horário. É pior. Elas estão ali apenas para fazer o título aparecer novamente no topo do catálogo. Servem apenas para ser uma notificação. Plim! A terceira temporada está disponível. Falando em terceira temporada, a terceira temporada do Round 6 é exatamente isso. Tantos derivados de outras séries também. La Casa de Papel nem se fala. Inclusive The Bear também foi nesse caminho. Né? A volta de Ted Lasso para agradar um novo público norte-americano interessado por futebol, porque a Copa vai ser lá, enfim, é também isso. E aí vão enxugando o gelo até o gelo sumir. Nem água ele vira, ele evapora. Ele vai direto pro etéreo da atmosfera. Só para corroborar com tudo isso que eu tô falando, mas eu posso aprofundar num outro vídeo sobre, trazendo um especialista, né? Mas só para corroborar com essa ideia de como os streams eles não foram a solução para esse problema das séries definharem, mas na verdade eles passaram até a ser parte do problema. Eu trago aqui como os K-dramas ou os doramas, eles tradicionalmente eram pensados como histórias fechadas, começo, meio e fim, Sim. Tudo muito bem definido, e eles começaram a seguir o modelo de continuidade também. O formato clássico coreano, ele funcionava quase como uma novela curta, Sim. Uma temporada, episódios mais longos e tudo, né? Não tinha tanta promessa de retorno e pronto. Próximo assunto. Se aquela história fez sucesso,
outra parecida poderia vir, mas não a continuidade exata daquela. Eu posso citar também as novelas, tô falando da Globo. As novelas também estão tendo segundas temporadas. Eita, mundo bom, eita, muito bom de novo, mundo que não sei o quê. Então, com sucesso global, voltando a falar dos K-dramas, eu posso citar K-dramas como Sweet Home, All of Us Are Dead, Hellbound, até o Round 6, todos passaram a ganhar continuações, não porque a história estava exigindo, mas porque o algoritmo precisava daquele produto. Enfim, a ironia é que estamos voltando ao modelo pré-Lost, onde as séries existiam só para se manter no ar, não para concluir ideias. E eu critico isso porque eu acredito piamente que roer demais o osso mata a potência de qualquer história, de qualquer premissa, de qualquer boa ideia. É o que eu falei, né? Eu acho que dá pra coexistir essas séries que estão sempre ali, como eu falei, séries tipo Doctor Who, séries tipo Star Trek, que tem um formato que permite isso. Mas se você quer contar uma história, irmão, é isso que ele falou, a história tem que ter início, meio e fim, então tu tem que saber quando terminar, tá ligado? É foda. Mas pode ter solução. Ou pelo menos eu tenho achado alguma solução. Qual é a solução? Me diga, PH. Ultimamente eu tenho encontrado a salvação para essa minha questão nas minisséries. De longe o formato que mais tem me agradado com Assistir relação à série TV. antiga Se também. não minisséries, pelo menos seriados com escopo curto e bem definido. Vou citar alguns exemplos, mas destaco de cara Andor. Andor não me pegou só pela qualidade, me pegou sobretudo pela moldura que existia ao redor dela. Ela tem um limite que era não poder invadir a cronologia de outras obras do universo Star Wars. E aí fora isso, olha que ideia bacana. Ela veio com um formato especialmente perfeito. A cada 3 episódios, um assunto se encerrava e iniciava-se assim outro arco. É como assistir vários filmes, onde um vai influenciando o outro, sim, mas havia o sentimento de términos no plural. Eu gosto também de séries como The Last of Us, que tem a história do jogo marcando o final, ainda que a temporada 2, né, ela poderia facilmente ser contada numa temporada só. Eu gosto também de Game of Thrones, cujo universo se justifica pelos livros, a mesma coisa com Seus Anéis, enfim. Existe um fio narrativo a ser explorado e as histórias vão se encerrando e iniciando novas e aí vai. Agora, nada se compara às minisséries. Dentro da Netflix, que é talvez a maior responsável por mastigar séries até o bagaço, também é de onde surgem exceções como Ripley, como a primorosa Terra Indomável. Sou doido pra ver as do Mike Flanagan. Ripley foi tranquilamente a melhor coisa que eu vi em 2024. Terra Indomável tranquilamente estará no topo da série de 2025. A qualidade de ambas é pegar uma boa história, é não precisar dar cabo para continuar existindo e é fazer aquilo com extremo esmero. Por quê? Porque sabem onde querem chegar, não vão precisar postergar aquele assunto. E aí você tem uma sensação de completude. Eu acho que as séries precisam trabalhar a sensação de recompensa. Precisam. É diferente de filme, porque é muito tempo dedicado ali. E eu acredito que não tem recompensa melhor do que um encaminhamento conclusivo. Ora, Sopranos tem um final extremamente aberto, mas é conclusivo. Succession, final aberto, mas conclui. Começo, meio e fim ainda tem seu valor. Saber que Shogun, inicialmente é uma minissérie, vai continuar, cara, deu um nó no coração. Pra quê, cara? Pra quê? São raras as séries que conseguem continuar com forte impacto. Eu cito Hacks. Hacks é uma série que só melhora, mas outras, a maioria quanto PH, sei lá, vou chutar um número tirado do Ibope PH, vai, 95% das séries vão ficando pelo caminho, vão só existindo a partir de um conteúdo reciclado, um conteúdo reeditado, até que ela não faz mais sentido e simplesmente some das nossas vidas. Eu não consigo achar isso legal, de verdade. Não dá pra mim. Para tudo isso ter mais profundidade e pegar exemplos mais específicos, eu te convido a assistir outros 3 vídeos aqui do canal. Um vídeo eu já citei, é sobre a queda abissal de The Walking Dead. Então é isso, né? Esse foi o vídeo aí do PH. Boa reflexão. Como eu falei, eu acho que dá pra coexistir. Eu acho que tem como existir essas séries que estão sempre no ar, né? Eu acho que é importante até. Eu acho que resgata um sentimento pré-séries, né? Digamos assim, a transformação de cinema, né? A transformação de séries em cinema. Eu acho interessante isso.
Mas quando a série quer contar uma história e fica nessa, aí realmente é desanimador, né? Desanimador. E vejam as clássicas, tá? Vejam as clássicas. Sopranos, Twin Peaks, The Wire. E aí no instante acaba esse desgosto, velho. Muito bom.